Galera do Grêmio Imortal, bora de notícias do nosso tricolor. Recentemente o Bagé falou que a direção tem tentado esconder. Crespo é sim o nome favorito para assumir o Grêmio, citando os motivos que fizeram a direção escolhê-lo pro lugar de Renato. Ele é o favorito do presidente Alberto Guerra. Ele encerrou o vínculo agora em outubro agora de 24. Ele saiu, ele está livre no mercado. Pelo que a gente tem de informação, ele não foi demitido, ele pediu demissão. Já me apitaram que ele teria pedido demissão porque ele já tinha um acerto prévio com o Grêmio para ser o treinador. Bom, pode até ser verdade, a gente não sabe. Dificilmente isso vai ser confirmado, porque depois tem aquela questão da ética. Como é que o Crespo vai assumir um compromisso com o Grêmio em outubro, sendo que o Grêmio tinha um técnico empregado em outubro, que era o Renato. Agora, ontem mesmo eu coloquei aqui no meu canal, e está com uma visualização muito boa. Muito obrigado para todo mundo que está sempre com a gente no canal, explicando o que é o clima de fim de festa do Grêmio, só que sem a festa, né? Em que praticamente está desmanchando a comissão técnica, um indício realmente que o Renato não vai ficar. Eu confesso a vocês que eu ainda acredito que o Renato possa ficar, mas a cada dia que passa, e não é o que eu queira isso, eu quero que o Renato saia. Aliás, eu teria tirado o Renato ainda dentro de 2024. Mas eu fico pensando, mas será que o Renato realmente não vai ficar? Bom, quando surgiu o nome do Filipão, ontem até me disseram algo, quando eu entrei em contato com algumas pessoas para checar algumas informações, me disseram algo que eu não levei em consideração. Me disseram assim: Bagé, tu viu que o nome do Tite foi muito rejeitado pelo torcedor? E eu contrapus isso, mas vem cá, mas o Grêmio não vai se importar com uma questão de rejeição a um determinado treinador para deixar de trazê-lo. Mas me disseram que sim. E isso vai ao encontro de uma outra ideia. O torcedor do Grêmio rejeita muito hoje uma possível permanência do Renato. E eu até acreditei que o presidente Alberto Guerra fosse bater de frente com isso. Mas pelas informações mais recentes, inclusive essa informação do Diogo Rossi, que ele dá a ideia de que o favorito seja o Hernan Crespo, então realmente o presidente Alberto Guerra, e que bom, não vai pagar para ver e bater de frente com o sentimento, com o desejo do torcedor. O torcedor não quer o Renato para 25. E o presidente Alberto Guerra, ao que tudo indica, está entendendo isso. Então aí nós temos um ponto de lógica, um ponto de informação / sentimento, desejo do torcedor, que vão para o mesmo caminho. Mas tem uma outra situação que complicou muito para que o presidente Alberto Guerra, por exemplo, pudesse contratar um técnico de um outro tamanho. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Luiz Castro. Ah, não, Bagé, mas ele é muito caro. O técnico do Grêmio é caro também. O Renato, limpo, entra no bolso do Renato 1,5 milhão. O Renato é um cara que custa praticamente 2 milhões na folha do Grêmio. Então não é o problema de salário para treinador que impediria o acerto com outro grande nome. Mas o presidente Alberto Guerra tem só 1 ano de mandato. Ele até acredita que vai ser candidato à reeleição pela situação, mas ele tem um mandato que termina em dezembro de 2025. Então ele não poderia assumir, por exemplo, um compromisso com um futuro técnico por 2 temporadas. Isso não acontece em clube algum, quando é o último mandato, o último ano, por exemplo, da gestão de um determinado presidente. Então isso também complica, isso também vira um impedimento. E o Crespo, por já conhecer o futebol brasileiro e sabedor que se ele chega aqui ele faz um bom trabalho, a permanência dele para a próxima temporada é praticamente certa. E convenhamos, ele assinou um contrato de 2 anos com o São Paulo na época, e mesmo ganhando o Campeonato Paulista no início do ano, ele sai em outubro também do São Paulo. Ele sai praticamente em outubro de 23, um pouquinho antes de outubro. Porque depois em outubro, ali por volta, em novembro ele já acerta com o Al-Ain lá dos Emirados Árabes, que agora ele deixou em outubro, e quem chegou para lá, pro lugar dele foi o português, o Leonardo Jardim. Por exemplo, o José Peseiro, que se falou muito. O José Peseiro é outro cara que nunca trabalhou no futebol brasileiro. Então ele teria uma complicação a mais, ele teria que chegar, e quanto tempo ele levaria para primeiramente conhecer todo o terreno do Grêmio, para depois ele começar um novo trabalho. O Crespo já conhece o futebol brasileiro. O Crespo já sabe o que é disputar, por exemplo, o Campeonato Estadual, foi o Campeonato Paulista. Deixe nos comentários a sua opinião sobre a possível chegada de Crespo ao tricolor. Voltamos a qualquer momento com mais notícias do nosso Grêmio.